Esta noite eu gostaria de chamar a atenção de todos aqui reunidos para o Evangelho segundo São João, capítulo 17. Nós leremos os 4 primeiros versículos do 17º capítulo do Evangelho segundo São João. Enquanto alguns de vocês estão virando as páginas de suas Bíblias para localizar esta passagem bíblica, permita-me dizer algo acerca deste capítulo. O capítulo 17 de São João contém a oração sacerdotal e intercessória de Jesus Cristo em favor dos seus discípulos e da sua igreja. O que nós denominamos da oração dominical, que é o Pai Nosso, não é a oração autêntica de Jesus ao Pai. Porque quando Jesus orou, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e orou Pai Nosso, ele estava ensinando os seus discípulos a orarem. Pois eles chegaram para ele e disseram: Senhor, ensine-nos a orar ao Pai. E Jesus disse: orem diante, quando orardes ao Pai, orai da seguinte maneira. E ele ensinou o Pai Nosso. Mas se o amigo quiser saber como é que Jesus orava o seu Pai intimamente, então leia o capítulo 17 de São João. Eu não vou ler o capítulo todo esta noite, mas você, quando chegar em casa, poderá ler. Eu lerei dos versículos 1 ao 4. Eis o que diz esta passagem bíblica. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifique a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Esta noite eu quero trazer uma mensagem de Deus acerca da obra que Jesus veio realizar para o seu Pai aqui na terra. Ouça novamente o versículo 4. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Antes que eu inicie a minha mensagem acerca da obra que Jesus veio realizar, eu gostaria de chamar a atenção de todos os ouvintes para a primeira frase desta oração de Jesus. Ela é sucinta porque contém somente 5 palavras. Mas esta frase, com 5 palavras, está carregada de dinamite espiritual. Jesus iniciou a sua oração dizendo: Pai, é chegada a hora. Esta foi a hora que o céu aguardava e que o inferno aguardava. Esta foi a hora que Deus Pai aguardava e Satanás, o inimigo, aguardava. Esta foi a hora que a história antiga do Antigo Testamento aguardava e a história futura da sua igreja e da humanidade aguardava. Esta hora da qual Jesus diz: Pai, é chegada a hora, seria a hora da esperança ou do desespero? Seria a hora da vitória total ou da derrota total? O que Jesus jurara ao seu Pai que viera realizar na terra está se aproximando agora. Jesus sabia que ele ia ser esbofeteado pelos soldados romanos. Jesus sabia que as autoridades eclesiásticas, civis e militares se expressariam ao seu respeito. Jesus sabia que seria coroado com uma coroa de espinhos. Jesus sabia que carregaria a cruz na via dolorosa. Jesus sabia que enquanto estivesse subindo ao alto do Calvário, que ele cairia debaixo do peso daquele madeiro, e que alguém chamado Simão Cirineu seria tirado da multidão para ajudá-lo a conduzir a cruz até o alto do Calvário. Jesus sabia que quando chegasse em cima daquele monte Calvário, denominado também o lugar da caveira, que
eles deitariam aquela cruz no chão e colocariam o seu corpo sobre a cruz e iriam colocar os pregos nas suas mãos e nos seus pés, e que ele seria levantado entre o céu e a terra. Jesus sabia que a hora do sofrimento e a hora da angústia estava agora à sua frente, e por causa disto ele na sua oração exclama: Pai, é chegada a hora. Jesus sabia que o seu pai ia se afastar dele e virar o seu rosto do filho. Jesus sabia que os pecados de toda a humanidade, incluindo os seus pecados, meus pecados, cairiam sobre ele, e que ele perderia a conscientização da presença do Pai na sua vida. Então, na hora do desespero, na hora do sofrimento, na hora da angústia, Jesus exclama: Pai, é chegada a hora. Ele sabia que assim como o bode expiatório do Antigo Testamento era conduzido pelo sacerdote para o deserto, para ali morrer abandonado, que ele seria conduzido ao alto da cruz, sozinho, para morrer abandonado. Jesus sabia que um dos seus discípulos o trairia. Ele sabia que Pedro o negaria 3 vezes. Ele sabia que teria que entregar o cuidado de sua mãe Maria a João, um amado discípulo. Então Jesus, prevendo a hora da cruz e prevendo a hora do sofrimento, exclamou: Pai, é chegada a hora. Mas toda vez que eu leio esta passagem bíblica e leio estas 5 palavras de Jesus, eu estou lembrado de uma outra hora que vai acontecer a qualquer momento. E desta vez não vai ser Jesus exclamando: Pai, Pai, é chegada a hora. Mas desta vez vai ser o Pai dizendo ao seu filho: Filho Jesus, é chegada a hora. Desça e arrebata a noiva para a minha presença. E o Senhor Jesus descerá do céu com alarido, com som da trombeta e com a voz do arcanjo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos subiremos juntamente com eles nos ares a encontrar o Senhor nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos e meus amigos, uma outra hora está para acontecer a qualquer momento. Não a hora do Calvário, não a hora do Getsemane, não a hora da luta de Cristo, mas sim de sua vitória total. Pois o Senhor descerá do céu para buscar a sua igreja e para buscar os seus santos. Eu estou vendo Jesus agora. Eu creio que ele já está à porta dos céus, esperando ouvir o Pai dizer: Filho, vá arrebatar a noiva e traga ela para a minha presença. Que hora maravilhosa que está quase a acontecer. Mas agora, vamos para o versículo que eu quero usar esta noite. Jesus disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus aqui está dando um relatório particular e privado ao seu Pai Celestial. Ele está dizendo: Pai, eu cumpri a missão que me confiaste a realizar. Eu não sei quantas pessoas nessa assistência já serviram o militar aqui no Brasil. Quantas pessoas, quantos homens aqui já fizeram serviço militar? Levante a sua mão. Ou na polícia, ou na aeronáutica, ou na marinha, ou no exército, ou nos fuzileiros navais. Talvez algumas centenas de homens já fizeram o serviço militar. Se você já serviu ao exército, ou à marinha, ou qualquer serviço militar, ou se você já serviu na polícia militar, ou está presentemente servindo, você então sabe de uma coisa: quando um subordinado recebe uma ordem do seu superior e do seu comandante, aquele subordinado não volta à presença do seu oficial ou do seu comandante sem poder dizer:
duas palavras. E as duas palavras que o subordinado que recebeu uma ordem tem que dizer quando volta na presença do comandante. Sabe quais são as palavras? Missão cumprida. Eu cumpri o meu dever. Se o seu comandante lhe dá uma ordem, você não deverá voltar à presença daquele comandante sem poder dizer missão cumprida. É isto o que Jesus está dizendo aqui. Ele diz: Pai, eu cumpri a missão que me enviaste a realizar na terra. Está dizendo: Pai, eu não sou mercenário. Porque o mercenário foge quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e o lobo espalha as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, talvez você está perguntando a si mesmo: qual é a obra que o Pai enviou Jesus a realizar? Eu dividirei esta obra esta noite em 3 fases especiais. A primeira obra que Jesus veio realizar foi a obra da expiação e da redenção. O Pai exigiu que alguém pagasse o preço de sangue. Deus disse: eu não aceitarei mais o sangue dos animais. Por que que as pombas? Por que que os cabritos e as ovelhas? Por que que as vacas e as novilhas devem morrer quando é o homem que peca contra mim? É o homem que comete o adultério. É o homem que cobiça a mulher do seu próximo. É o homem que casa com pessoas estrangeiras contrária à minha lei. Deus disse: eu não aceitarei mais o sacrifício de sangue. O Pai disse: eu quero uma vida humana. Eu quero que uma pessoa morra. Uma pessoa santa, uma pessoa sem pecado, uma pessoa que jamais cedeu à tentação. Mas quando Deus olhou sobre a face da terra, a Bíblia nos diz que não havia um justo, nem sequer um. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que todo homem se desviou como ovelha, cada um tomando o seu próprio caminho. E quando Deus viu que não havia um sacrifício humano que ele pudesse aceitar, foi então que Jesus se colocou na presença do Pai e disse: Pai, eu sou o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Foi por isso que João Batista, quando ele viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio realizar a obra perfeita da expiação e da redenção. Jesus não veio somente salvar o homem e remir o homem dos pecados que ele pratica na carne, mas como o pastor Antônio Gilberto ensinou lá na escola de evangelismo ontem de manhã, que Jesus, através de sua obra expiatória, cobre e perdoa e salva o homem até dos seus pecados inconscientes. A obra que Jesus realizou foi uma obra perfeita. O sangue de animais somente cobria o pecado, somente cobria o que o homem praticava. É por isto que os santos do Antigo Testamento, como Abraão, Isaque, Jacó, Isaías, Daniel e Davi e Salomão, quando eles morriam, eles não iam para cima, para o céu, para a presença de Deus, mas iam para o paraíso que estava debaixo da terra, no próprio Hades. Porque o sangue perfeito não havia ainda sido derramado. Mas, meus amigos, quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, ele fez uma reparação total no homem. Ele fez uma transformação total. Ele trouxe uma salvação total. E prova deste fato é que depois que Jesus entregou a sua vida no alto do Calvário, o seu Espírito desceu ao inferno e ele libertou os santos do Antigo Testamento do paraíso debaixo da terra e os transportou para a presença de Deus. E é por isso que o apóstolo São Paulo diz que quem está ausente do corpo hoje encontra-se presente com Deus. O sangue que Jesus derramou na cruz é suficiente para salvar 1 bilhão
de chineses que moram hoje na China comunista. O sangue que Jesus derramou na cruz é suficiente para remir e para salvar 800 milhões de indianos que residem no país da Índia. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário é suficiente para remir e para salvar 300 milhões de russos na Rússia. O sangue que Jesus derramou é suficiente para salvar 225 milhões de americanos na outra América. O sangue que Jesus derramou é suficiente para salvar e para remir 130 milhões dos habitantes da Indonésia. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário é suficiente para salvar e para remir 125 milhões de japoneses. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário é suficiente para salvar e remir 121 milhões de brasileiros. O sangue que Jesus derramou para nossa expiação e para nossa redenção é suficiente para salvar todos os homens. A primeira obra que Jesus veio realizar e completar foi a obra da redenção e expiação. A segunda obra que Jesus veio realizar foi a obra da salvação agora. Meus senhores e meus amigos, a diferença entre o cristianismo verdadeiro e as demais religiões é esta. As seitas, as religiões e filosofias humanas dizem que o homem não pode ter certeza do céu e da salvação agora. Que o homem não sabe do seu destino eterno até que morra. Você converse com o budista, você converse com o muçulmano, você converse com as pessoas que seguem Hare Krishna, você converse com o católico corrompido e você descobrirá que todas essas falsas religiões e todas essas seitas falsas, inclusive a católica corrompida, dirá a você que você não sabe para onde vai até que você morre. E depois de morrer, se pagar ao chefe religioso um dinheirinho, se fizer alguma esmola especial da parte da família, se acender algumas velas, se fizer tantas orações, que então depois de morto, quem sabe se Deus vai ter misericórdia e levar a alma para o céu. Mas Jesus não veio fazer uma obra futura. Jesus não veio transferir o destino do homem para o amanhã ou para daqui a 1000 anos, mas Jesus veio salvar o homem do pecado agora. Romanos capítulo 10 e versículo 9 diz: se com a tua boca confessares a Cristo e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não depois da morte, não daqui a 500 ou 1000 anos, mas esta noite. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, agora é o tempo aceitável. Vocês se lembram daquela noite lá em Filipos da Macedônia? 2 servos do Senhor, o apóstolo São Paulo e Silas, estavam presos. Eles haviam sido violentamente açoitados. O público quis matá-los, mas alguém os socorreu na última hora, e a polícia e as autoridades lançaram Paulo e Silas na prisão. E à meia-noite, esses 2 servos de Deus encontraram-se algemados de mãos e de pés. Toda vez que mudavam a posição de seus corpos, uma nova ferida abria e o sangue descia dos seus corpos. Mas à meia-noite, Paulo e Silas adoravam ao Senhor e cantavam hinos de louvor a Deus. E de repente, a glória do Senhor se manifestou naquela cadeia. E Deus mandou um terremoto. E todas as portas e janelas da prisão caíram em terra. E eles poderiam ter fugido. De fato, o carcereiro pensou que eles haviam fugido
e tendo a responsabilidade diante das autoridades, e pensando que os presos fugiram, ele arrancou da espada para cometer suicídio. E o apóstolo São Paulo disse: ei, homem, não faça isso não, até os ruins ainda continuam aqui conosco. E foi então que aquele carcereiro se ajoelhou na presença do apóstolo e disse: quem farei para me salvar? E o apóstolo São Paulo pronunciou aquelas palavras sagradas que hão de ecoar durante toda a eternidade: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele não disse: daqui a 500 anos você será salvo. Depois de passar 300 anos no purgatório, você será salvo. Ou depois de rezar para Buda, ou para Maomé, ou para Joseph Smith, você será salvo. Mas Paulo disse: homem, se tu creres agora, serás salvo do teu pecado. A segunda obra que Jesus veio realizar foi a obra da salvação agora. A terceira obra e a última que Jesus veio realizar foi a obra de tornar o céu uma realidade na vida do crente. Em São João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu virei outra vez para levar-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O céu que Jesus nos garante é tão real, é tão sensato, é tão verdadeiro, não existe nada de imaginação, não existe nada fictício, é um céu real, sensato e verdadeiro, que nós já estamos com saudades de lá. Quantos crentes aqui têm saudade do céu? Mas espera aí, como é que vocês podem ter saudade de um lugar que vocês nunca foram? Mas deixa eu explicar. Há uns 2 anos passados, eu estava sentado no púlpito da igreja de Madureira, da igreja do pastor Paulo Macalão, no Rio de Janeiro. Pastor Macalão havia me convidado para pregar no domingo à noite. Quando eu cheguei lá, a igreja estava assim, ó, superlotado, umas 6.000 pessoas superlotando aquela igreja. Quando eu sentei no púlpito, pastor Paulo Macalão virou para mim durante o culto e disse: pastor Bernardo, eu vou dar a oportunidade para 3 crentes darem testemunhos esta noite, está bem? Eu disse: pois não, pastor. Eu disse: o senhor pode até mandar pregar, eu volto outra vez e posso pregar numa outra ocasião. Pastor Paulo Macalão olhou para mim e disse: não, senhor, o senhor é o pregador oficial esta noite, mas antes do senhor pregar, nós vamos ouvir 3 testemunhos. Ele se levantou e disse: as 3 primeiras pessoas que se colocarem de pé agora, pode dar um testemunho. E uma irmãzinha de cor, pretinha mesmo, ela saltou do banco e ficou de pé, e 2 irmãos se levantaram, e o pastor Paulo Macalão disse: chega, é só 3. Ele disse: irmã, pode dar o seu testemunho. E esta irmã de cor, de muitas rugas no seu rosto, eu julguei que ela tivesse 70 anos de idade, mas ela sorriu dizendo: eu tenho 93 anos de idade. Ela disse: hoje é o meu aniversário. E eu quero dizer para vocês que eu muito amo a meu Jesus. Eu disse: sabe por que eu amo meu Jesus? Porque ele me amou primeiro. Ela disse: eu amo ele tanto que estou com saudades do céu. E um presbítero da igreja, que estava sentado ao meu lado, me cutucou no braço e disse: pastor Bernardo Johnson, a doutrina dela está errada. Como é que ela pode ter saudade do céu se ela nunca foi lá? Eu disse: meu irmão, é a sua doutrina que está errada. Eu disse: na hora que aquela velhinha se entregou para Jesus, ela foi transportada para lugares celestiais em Cristo Jesus. O céu não vai ser surpresa para o crente, não. Nós já somos cidadãos de lá. Já vivemos num ambiente celestial. Deixa eu ler para vocês o que a Bíblia diz acerca desse céu que Jesus preparou para nós.
Ouça com atenção. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, João, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sardio, o sétimo cristólio, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisoprágio, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de luz nem de dia, e nem lua de noite, para que seja resplandecente, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Este é o céu que Jesus preparou para nós. Há poucos meses passados, um velho pastor na outra América, muito amigo meu, um homem que me segurou nos seus braços quando eu estava com 3 dias de idade. Esse homem passou para o Senhor, mas antes dele falecer e ir encontrar com seu Deus, os médicos, percebendo que o seu fim estava próximo, mandou chamar os 10 filhos e as 10 filhas, mandou chamar a esposa, mandou chamar os genros e as noras, e os netos e as netas. E de repente encontravam-se mais de 40 pessoas dentro daquele apartamento do hospital, todos ali para verem o pastor pela última vez, agora com 85 anos de idade, e por 60 anos havia com fidelidade pregado a palavra de Deus. Eu fui chamado, mas eu estava aqui no Brasil e não pude estar presente. Mas a família me contou que quando todos chegaram e todos se despediram do velho, a esposa ficou por última, e ele mandou que ela chegasse perto e uniu a mão dele na dela e beijou a mão de sua esposa e disse: minha filha, eu quero lhe agradecer pelos 63 anos de amor e de um feliz casamento que eu tive com você. E ali na presença de todos os filhos e filhas, dos netos, das netas, do genro e das noras e de sua esposa, de repente ele deu o último suspiro e passou para a eternidade. Os médicos vieram correndo e começaram a fazer os preparativos para remover o seu corpo. O médico que havia tratado deste velho pastor de 85 anos de idade olhou para a família de 40 pessoas e tantas, sacudiu a cabeça e disse: eu sinto muito,
mas eu preciso pronunciá-lo morto. Ele está realmente morto. O médico disse: dá licença que eu vou chamar as enfermeiras para remover o corpo. Quando o médico saiu e só a família se encontrava lá dentro, já chorando, de repente perceberam um movimento no corpo do velho. E de repente seus olhos abriram e um sorriso veio aos seus lábios. E ele disse em voz firme, como sempre, ele disse: meus filhos e minha família, Deus permitiu que eu voltasse para poucos momentos para dizer a vocês que o céu é muito mais lindo que vocês possam imaginar. Ele disse: eu dei uma olhada, e durante os 60 anos que eu preguei acerca do céu, eu nunca fiz jus ao que o céu realmente é. Ele disse: o céu é milhares de vezes mais lindo e mais belo do que a Bíblia diz, e do que eu preguei, e do que vocês possam saber. E depois de dizer essas palavras, fechou os olhos e morreu a segunda vez. Isso aconteceu dentro de uns 20 segundos. A família começou a chorar de novo. E pela segunda vez notaram um movimento no corpo do velho. E dali 1 minuto ou 2, seus olhos abriram de novo. Ele disse: meus filhos e minha família, Jesus me deu o direito de voltar para mais uns momentos para dizer a vocês que Jesus é milhares e milhares e milhares de vezes mais majestoso e mais belo do que eu jamais pude perceber. Ele disse: esse Jesus que eu preguei por 60 anos, eu nunca lhe fiz jus. Ele é muito mais majestoso, ele é muito mais lindo. Vocês não podem compreender com a mente humana a beleza e a majestade de Jesus. Fechou os olhos e morreu pela terceira vez. O médico chegou, não sabia o que havia acontecido. As enfermeiras e os médicos locomoveram o corpo num carrinho. E esse homem foi enterrado. Mas eu jamais esquecerei das suas palavras aos membros de sua família. Durante 60 anos que eu preguei acerca do céu e que eu preguei acerca de Jesus, eu nunca fiz jus ao céu e nem a Jesus, porque o céu é milhares de vezes mais lindo, e Jesus é milhares e milhares e milhares de vezes mais lindo e mais majestoso do que eu jamais pude pregar. Jesus disse: Pai, eu consumei a obra que me deste a fazer. Qual foi a obra? A obra da redenção e expiação total. A obra da salvação agora. E a obra de um céu maravilhoso que Ele preparou para nós. Tudo isto, meu amigo, minha senhora e meu jovem, está ao seu alcance. Abaixe a corda aí agora. Eu gostaria de saber quantas pessoas tem aqui que dirão: Pastor Bernardo, como é que eu posso rejeitar um Jesus tão maravilhoso? Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer a sua glória. Eu quero conhecer o seu amor. Eu quero que a sua obra de redenção, de salvação e do céu seja realizada no meu coração, na minha vida. Nós vamos cantar um corinho que diz: manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que ele as portas espera velando. Espera por ti e por mim. E enquanto nós cantamos, todos cantando, todo crente cantando, eu quero convidar os jovens, as jovens. Quero convidar meninos e meninas. Quero convidar senhores e senhoras que ainda não conhecem a Jesus intimamente. Você nunca entregou sua vida a Ele. Você nunca o recebeu dentro do coração como Salvador. Você não tem certeza do céu. O céu para você parece uma coisa imaginária. Será que pode ser uma realidade? Será que Jesus salva mesmo?
Experimenta agora. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se você quiser aceitar a Jesus, e se você quiser que eu ore por você, sai do seu lugar agora. Vem aqui à frente deste palanque. Chegue bem perto de mim. Eu quero orar em seu favor. Isso mesmo, venha agora depressa. Venha agora depressa. Todas as pessoas que querem conhecer a Jesus, todas as pessoas que querem ser transformadas pelo poder de Deus, todo casal, toda família, toda pessoa jovem, criança ou velho, que quer conhecer a Jesus, sai do seu lugar depressa agora. Enquanto o pastor Vitorino e todos os crentes, o coral, a banda, todos cantam manso e suave, Jesus está chamando. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Vem depressa agora, estou esperando você chegar. Eis que as portas. Desça ali da arquibancada à minha esquerda. Desça da arquibancada à minha direita. Saia do meio da multidão e venha aqui. Por ti e por mim. Vem já. Vem agora, Jesus está ali esperando. Vem já. Jesus fez tudo por você. Alma cansada, vem já. É isto mesmo, tem pessoas chorando, tem pessoas chegando para Deus, já sentindo o perdão dos seus pecados, já sentindo o efeito da obra de Jesus em suas vidas. Chama o pecador. Pastor Vitorino, nós vamos cantar aquele hino mais uma vez. Mas antes de cantar, eu quero que você, minha senhora, quero que você, meu jovem, me ouça um momento. Se você fosse a única pessoa existente no universo, Jesus teria deixado o céu para vir derramar o seu sangue para salvar só você. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que uma alma, uma pessoa, vale mais do que todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza deste mundo. Jesus morreu para você. Quando a Bíblia diz